continuação de O Corpo das Imagens, do Jean-Claude Schmitt. História. Hans Belting opôs, na tradição ocidental, uma idade medieval da imagem, com seus usos rituais e religiosos, a uma idade da arte, com início nos anos 30 do século XV, em Flandres e na Itália, marcado notadamente pela invenção do quadro. A noção de build, como ele a emprega, remete a dois planos diferentes. O da história, quando o autor parece negar toda a preocupação estética autônoma às imagens produzidas antes da era da arte, e o da historiografia, quando constata que são os historiadores da sociedade e da cultura, todas as épocas compreendidas, que falam hoje de imagens, dando-lhes o mesmo tratamento reservado aos demais documentos que lhes são familiares e distinguindo seus procedimentos dos historiadores da arte, preocupados principalmente em identificar os ateliês, datar as obras, reconstituir os estilos. Hans Belting tem boas razões para caracterizar, se não a totalidade, ao menos uma grande parte das imagens medievais por sua função cultual. Esse traço, seguramente, é distinguido da pintura de Cavalletti da época moderna, em que as funções estéticas e profanas se desenvolveram cada vez mais. Mas é preciso nuançar ainda mais. Nem todas as imagens medievais eram objeto de um culto, como era o caso para a Majestade de Santa Fé de Conques ou a Verônica. Convém distinguir também toda uma gama de formas culturais diferentes. Em Conques, por exemplo, o tímpano esculpido, sem dúvida, desempenhava, desde a entrada da igreja abacial, um papel na veneração da célebre estátua relicário conservada no coro do edifício. Santa Fé encontrava-se efetivamente esculpida no tímpano, prosternada diante da mão de Deus, como se tivesse deixado seu trono sob as abóbadas dessa mesma igreja, de onde pendiam os grilhões deixados como ex-votos pelos peregrinos milagrosamente curados. O tímpano convidava, assim, aqueles que se apressavam a adentrar no edifício a se preparar para a iminente visão da Majestas, evocando por antecipação, mas sem desvelar ainda, o miraculoso tesouro que viriam adorar. Na escultura do tímpano e na Majestas, em 3 dimensões, a santa tinha por consequência duas imagens desempenhando papéis complementares, mas bem diferentes, no desenvolvimento de seu culto. Quanto aos afrescos dos palácios comunais italianos, não estavam associados a um culto no sentido religioso do termo, mas a ritos cívicos. Em Siena, por exemplo, onde se rendia justiça sob a representação do bom e do mau governo. Inversamente, as imagens modernas não são alheias a todas as formas de culto religioso ou profano. A visita a um museu ou a uma grande exposição de arte assume por vezes, em nosso tempo, o aspecto de um ato ritual ao qual a pressão social confere um caráter de obrigação. Mas, sobretudo, negar o valor de arte, Kunst, às imagens medievais, apresenta muitas dificuldades. O preço dos materiais e do trabalho, o brilho dos dourados, das gemas e das cores, a afirmação da beleza da obra concorriam simultaneamente para engrandecer a obra de Deus e o prestígio de um rico e poderoso financiador. Todas essas qualidades realçavam o valor estético da obra, que era considerada inseparável de suas funções religiosas e sociais. Não convém, desse modo, opor o culto à arte, mas, por outro lado, ver como um assume o outro e se realiza plenamente graças a ele. Compreender a função estética das obras, as obras em si são arte, como uma dimensão essencial de seu significado histórico, seu papel cultural e também político, jurídico, ideológico, é seguramente uma das tarefas mais difíceis, mas das mais urgentes, reservadas atualmente aos historiadores e aos historiadores da arte. É, na verdade, bem difícil fazer coincidir, segundo uma relação unívoca, os 3 termos postos em evidência na problemática de Hans Belting. Uma dada época, um tipo de imagem e uma função exclusiva,
Em toda época, há de fato diversos tipos de imagem, tendo todos eles uma pluralidade de funções possíveis. Por isso é que, de minha parte, prefiro usar também o termo imagem a propósito da Idade Média, não para opô-lo ao termo arte, mas pelo contrário, para restituir-lhe todos os seus significados e ter em conta os três domínios da imago medieval: o das imagens materiais, imagens, o do imaginário, imaginatio, feito de imagens mentais, oníricas e poéticas, e, enfim, o da antropologia e da teologia cristãs, fundadas numa concepção do homem criado ad imagem Dei, e prometida a salvação pela encarnação do Cristo Imago Patris. Ao considerar isoladamente apenas um desses domínios, não se poderá chegar senão a uma visão mutilada da história das imagens medievais. A tarefa comum dos historiadores e dos historiadores da arte deve ser uma história da Imago Auscultur. Pode-se, assim, dar razão a Hans Belting quando ele nota que a preferência do termo imago coincide com o alargamento pelos historiadores do campo de investigação tradicional reservado aos historiadores da arte, recolocar as imagens no conjunto do imaginário social, com suas aplicações de poder e de memória, sem negar a contribuição específica dos historiadores da arte ao conhecimento das obras e das tradições artísticas, eis qual deve ser atualmente nossa tarefa comum. Para realizá-la, felizmente não estamos privados de meios conceituais. A recusa em separar o estudo da função de uma obra da análise de sua estrutura deve-se, costuma-se dizer, à herança de A.B. Warburg, Pierre Francastel. Não se exprimia diferentemente quando comparava estruturas figurativas e as respectivas funções dos afrescos de Giotto na Igreja Superior de Assis e da Maestra de Duccio em Siena. Aqui ainda a função comandou a composição e hierarquização das partes. Na relação entre a forma e a função da imagem, encontra-se expressa a intenção do artista, do financiador e de todo o grupo social envolvido na realização da obra. Nesta se inscrevem de antemão o olhar do ou dos destinatários e os usos, por exemplo, litúrgicos da imagem. Devem ser levados em conta não somente o gênero da imagem, mas o lugar ao qual o lugar ao qual era destinada, bem diferente do museu ou da biblioteca, onde na maior parte das vezes encontra-se hoje. Sua eventual mobilidade, ela podia, por exemplo, ser levada em procissão, assim como o jogo interativo dos olhares cruzados que as figuras trocam entre si no interior da imagem e com os espectadores fora da imagem. Na reflexão de Michel Foucault, convém reter paralelamente que, para o historiador, a imagem, como aliás uma carta de franquia ou uma crônica, não é, em primeira instância, simplesmente um documento. Também não é um monumento reservado ao historiador da arte. Para ambos, e em sua plenitude, ela deve ser um monumento, que informa sobre o ambiente histórico que a produziu e, ao mesmo tempo, se oferece ao olhar como uma manifestação de crença religiosa ou uma proclamação de prestígio social. Toda imagem visa tornar-se um lugar de memória, um monumento. Tanto mais que a memória individual, como Santo Agostinho a tinha definido nos primórdios da cultura cristã, mas também a memória coletiva em todas as suas dimensões sociais e culturais, consiste antes de tudo em imagens. Tudo isso pode-se facilmente reconhecer para não se valer senão desse exemplo prestigioso nas miniaturas do Evangeliário de Henrique o Leão, repletas da afirmação de glória dinástica, mas sempre sob o olhar de Deus, a quem são oferecidas, aqui ainda, seguindo o modelo otoniano já mencionado na figura 1 e 2, a encenação da soberania política
no próprio ato de sua legitimação divina. A coroação pela mão de Deus corresponde, no folho colocado em frente, à manifestação gloriosa da majestade divina. Assim, o historiador deve, em primeiro lugar, estudar as obras na profundidade sincrônica de sua base social, cultural, ideológica, mas convém também construir uma história, preocupar-se com a diacronia, defrontar-se com o delicado problema de uma periodização, propor uma cronologia. Já se disse o quanto a referência metafórica a uma sucessão de estilos, românico, gótico, etc., era insatisfatória, mas, inversamente, aplicar para a arte uma cronologia elaborada, seguindo apenas as problemáticas da história social, pode igualmente levar. Peraí. Levar a subestimar os ritos de evolução próprios às imagens e aos seus usos. Uma boa ilustração dessa dificuldade se encontra no primeiro tomo da História Artística da Europa na Idade Média, publicada sob a direção de Georges Duby. Na introdução, Duby propõe uma cronologia da história das imagens no Ocidente, na qual o largo meio milênio inicial, século V até o X, refina-se depois subitamente, subdividindo-se em fases muito mais breves, datadas com precisão, 960 a 1160, 1160 a 1320 e 1320 a 1400. Os limites de cada um desses períodos são perfeitamente justificados. Entretanto, os estudos particulares que se seguem, assinados por uma pleiade de historiadores da arte, especialistas em iluminura autônida, nas fachadas românicas, nos alabastros ingleses, nos tesouros das igrejas, nos esmaltes, no vitral, na escultura funerária e outros objetos ainda, não se adaptam bem ao quadro proposto anteriormente. É que o estabelecimento de uma cronologia nunca é simples, na medida em que não é necessariamente a mesma para todas as produções de uma sociedade. Não há razão para que a arte do vitral se desenvolva no mesmo ritmo que a linhagem aristocrática. Caberia também aí pensar o tempo histórico como um sistema de temporalidades diversas, em que os avanços de um setor compensariam a inércia do outro. A integração da história da arte no projeto de uma história cultural total, deveria levar à elaboração de periodizações bem mais complexas que aquelas com as quais os historiadores e historiadores da arte estão habituados. O pensar o tempo histórico como um dado múltiplo e contraditório é um preâmbulo para a reflexão sobre as funções das imagens, desde que ouse sair das questões tradicionais de sua disciplina para tentar compreender melhor a relação estabelecida por seu objeto com o seu contexto social. O historiador da arte procura naturalmente fazer coincidir duas cronologias, a da evolução estilística e a da sociedade. Tal foi a hipótese inicial de Milad Mais, que, quando se propôs a estudar a pintura em Florença, em Florença e em Siena após a peste negra. Qual podia ter sido o impacto da epidemia que, em poucos meses, levou consigo mais da metade da população das ricas cidades sobre a arte desta época? Ora, ao contrário do que se esperaria, a peste não deixou traços na pintura toscana, a não ser em negativo, como um espetáculo de horror, não indizível, porque os cronistas e escritores, no primeiro escalão dos quais Boccaccio falaram da epidemia, mas irretratável pelos pintores, como que marcada por um interdito. Mas, sobretudo, a pesquisa permitiu colocar em evidência o que George Didi Huberman chamou de o anacronismo fundamental da pintura, quando assinala que a imagem do triunfo da morte, a começar pelo grande afresco de Buffalmacco no Campo Santo de Pisa, o Buffalmacco, né, é anterior à peste negra e não posterior.
acontecimento da morte negra não foi a causa da evolução da pintura e de seus temas. Essa causa deve ser procurada antes e mais aprofundadamente na evolução estrutural das representações mentais e religiosas do além e da sorte reservada aos homens após a morte. A questão do tempo das imagens e em sua ancoragem social é também um preâmbulo a outro terreno, hoje ainda largamente virgem, mas que tinha já sido apostada por Mark Bloch como um dos objetivos essenciais da renovação dos estudos históricos, a história comparada. As imagens e as atitudes para com as imagens nas diferentes sociedades constituem, segundo vejo, um dos melhores observatórios das vias diferentes do desenvolvimento seguidas pelas civilizações vizinhas e oriundas, por vezes, do mesmo crisol. A cultura cristã das imagens foi sendo pouco a pouco definida em oposição aos ídolos da antiguidade greco-romana, tão mais execrados porque existia um grande fascínio. Tinha também que encontrar justificativas contra a proclamada aversão aos ícones do judaísmo, mantendo-se ao mesmo tempo ligada ao Antigo Testamento e ao Decálogo. Enfim, no decurso da Idade Média, a cristandade latina e a grega mostraram-se fortemente opostas no plano das imagens religiosas, de suas características formais, de seus usos rituais e de suas justificativas teóricas. Bizâncio passou do iconoclasmo mais violento à iconodulia mais fervente. Essa história de contrastes suscitou uma teologia do ícone, com João Damasceno, Teodoro de Estudion, Nicéforo, o patriarca, da qual o Ocidente jamais teve equivalente. Enfim, os ícones se caracterizam, em sua longa duração, por uma relativa fixidade formal, justificada pelo fato de que elas portam, até em sua matéria-prima, a marca da emanação divina. Sua beleza não é um valor autônomo, é a do poder invisível que manifesta. E a narração maravilhosa de uma origem não feita por uma humana, né, a Queiropoiete, eclipsa o gesto do artista que as pintou. Na cristandade latina, pelo contrário, a história das imagens foi ao mesmo tempo mais serena e inventiva. Ela não se distanciou da via média, definida por Gregório Magno e as manifestações do iconoclasmo, de cerca de 600 até o início do século IX, nas heresias medievais e até a Reforma Protestante, continuaram limitadas. Mas jamais os clérigos latinos desenvolveram uma teologia da imagem comparável em dimensão e em sutileza à teologia grega do ícone. Em compensação, a diversidade, criatividade e inventividade da iconografia ocidental, apesar do peso das tradições religiosas, romperam completamente com o formalismo ortodoxo. O reconhecimento precoce da autonomia do artista aí foi facilitado. O historiador romeno Daniel Barbu me parece ter perfeitamente definido as diferenças formais entre a arte do Ocidente e a do Oriente e o seu duplo papel no plano social, pelo que é devido ao estatuto do artista, e no plano político, pelo que concerne em cada caso a relação das imagens com as autoridades religiosas e seculares. Tomando como ponto de partida a situação no Ocidente, na época carolíngia, ele escreveu: os Libri Carolini fundam assim mesmo que, teoricamente, uma certa autonomia do criador de imagens religiosas em relação à autoridade da Igreja. Essa autonomia talvez esteja na origem da capacidade de invenção que distingue os artistas ocidentais dos pintores bizantinos, assim como da vivacidade das formas, de tal modo diversificadas e dotadas de movimento, que anima a arte do Ocidente durante a Idade Média. Desde o início, a Igreja não se preocupou em incluir o domínio do visual em seu dispositivo de poder, não sendo reconhecida na qualidade de res sacra. A imagem recebeu um estatuto profissional temporal que lhe será sempre recusado em Bizâncio, onde a pintura religiosa está onde a pintura religiosa resta fundamentalmente uma atividade do clero.
A imagem ocidental, liberada do dever de ser semelhante a protótipos cuja gestão se encontrasse nas mãos da literatura eclesiástica, torna-se, de alguma maneira, desencantada, colocada em presença do que lhe é próprio como critério de verdade, a beleza, mas uma beleza sensível que não se justifica unicamente como reflexo de um aspecto inteligível. É precisamente nesta parte que se poderia situar a separação de tal modo evidente da tradição artística bizantina e da arte ocidental em pleno desenvolvimento. Especificando um pouco adiante o estatuto da imagem bizantina nos rituais de adoração dos ícones, escreve ainda: o domínio da Igreja Bizantina sobre o olhar não chega a encobrir seu estreito parentesco com o dispositivo do poder imperial. O corporativismo não pode se ligar somente aos caracteres formais das imagens, ao estilo, à cronologia própria das tradições artísticas, como as situações acima sugerem. Deve também levar em conta as funções culturais, litúrgicas e políticas das imagens, e mais geralmente ainda os contextos sociais e ideológicos de sua produção e de sua recepção. Ora, os ícones bizantinos e as imagens ocidentais participavam de modos de governo da sociedade muito diferentes. No Oriente, a guerra das imagens foi, de um lado a outro, uma questão política. No século VIII, o iconoclasmo, decretado pelo imperador, deu a este a ocasião de uma afirmação sem precedentes de suas prerrogativas no domínio espiritual. Ele assinalou também, é verdade, o início do declínio de seu poder, enquanto se preparava a revanche dos clérigos. Para eles, o único rei sacerdote legítimo, o novo Melquisedeque, era Cristo, que tinha dito: meu reino não é deste mundo. Aos modelos veterotestamentários propostos pelo Partido Imperial e Iconófobo, o patriarca e os monges favoráveis aos ícones opunham a inspiração do Novo Testamento, a legitimidade da Igreja de Cristo, das imagens sacras, cujo culto foi estabelecido com um fausto sem precedentes. Jamais houve nada igual no Ocidente, mesmo quando Carlos Magno mandou redigir os Libri Caroline contra a intenção do Papa Adriano I de estender ao Império Franco o culto das imagens. O sonho constantino de uma confusão dos poderes não resistiu à separação precoce do regnum e do sacerdócio. A figura do rei sacerdote de Salém, Melquisedeque, Gênesis capítulo 14, dos versículos 18 a 20, do versículo 18 ao 20, não conseguiu se impor na ideologia política do Ocidente, exceção feita a alguns partidários dos imperadores alemães. Seu uso ficou reduzido ao simbolismo tipológico de Cristo da Eucaristia. A separação dos poderes, que permanecerá na longa duração um traço característico de toda a cultura do Ocidente, foi codificado de modo mais firme na época de Gregório VII. Ora, é justamente a partir do século XI que no Ocidente certas imagens ditas culturais e devocionais tiveram reconhecidas uma sacralidade, um poder miraculoso impensáveis 2 séculos e meio antes, na época dos Libri Caroline. Mas esta sacralidade e este poder que se pense por exemplo, no culto da Verônica, estimulado pelo papado ao âmbito de toda a cristandade latina no princípio do século XIII, concerniam exclusivamente à instituição eclesial, aos comportamentos religiosos, no melhor dos casos a uma roupagem, um ornamento do poder político, sem que a legitimidade deste jamais lhe fosse independente. Nem a natureza, nem o exercício do poder dos imperadores ou dos reis estavam ligados à negação ou afirmação do poder das imagens sagradas. Os hereges e depois os reformistas poderão assim bater-se contra as imagens religiosas. Ao fazê-lo, abalarão a hierarquia eclesiástica e estremecerão a ordem pública, mas jamais ameaçarão a autoridade do poder político. As imagens ocidentais, sob as formas
e, com funções as mais diversas, puderam se desenvolver na Idade Média em duas esferas bem diferentes da sociedade e da cultura. Essa separação foi para elas uma garantia de liberdade relativa e de um desenvolvimento sem equivalente. As imagens religiosas não se viram atreladas no Ocidente nem a alguma teologia do ícone, nem ao poder que o imperador sacralizado podia exercer no Oriente sobre os ícones, seja para destruí-los, seja para adorá-los. Desde cedo se afirmou, ao contrário, uma certa autonomia das imagens profanas, dos afrescos dos palácios comunais italianos aos retratos dos príncipes e dos mercadores do século XV, que foi o crisol da emancipação da arte do artista da época moderna.